Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um dia, o nosso Deus poderoso nos concede o privilégio de acordar com vida e saúde. Aleluia, para nós vivermos esse dia, não para mim, eu não vou viver esse dia para mim, e que você também não venha viver esse dia para você, mas que eu e você nós vamos viver o dia de hoje que Deus está me proporcionando, te proporcionando para o Senhor, para Ele. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter essa consciência de nós estamos vivendo o dia de hoje para o Senhor e para Ele. E assim tudo vai bem. Aleluia, glória a Deus. E assim nós vamos ser abençoados. Aleluia, glória a Deus, porque tudo é dele e tudo é para ele. Consagre ao Senhor os seus dias e eles serão bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para nos alimentar de mais um maná do céu. Aleluia. E hoje nós vamos estar meditando em Atos, no capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Atos, no capítulo 4, diz assim: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Aqui nós estamos diante da história de Pedro, aleluia, que foi preso, aleluia, no cárcere. Ele foi preso e aqui nós vemos que ele estava guardado no cárcere por 4 escoltas de 4 soldados. Então nós vemos que ele estava bem guardado no cárcere. Não tinha como ele fugir, não tinha como ele sair, não tinha como ele ser resgatado. Aleluia. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo no outro dia. Ele seria morto e enforcado ali, ser apresentado diante do povo, ser envergonhado diante do povo. Aleluia. Ser como chacota ali, zombado ali, diante do povo, para servir também de exemplo, aleluia, ali para o reino, ali para o povo ficar amedrontado, para o povo ficar com medo, aleluia. E aqui nós vemos que no outro dia ele seria apresentado. No versículo 5 do capítulo 12 de Atos fala assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia. A igreja amava Pedro. Aleluia. A igreja considerava Pedro como irmão. A igreja não abandonou Pedro no momento difícil que ele estava enfrentando. Aleluia. A igreja não abandonou Pedro. Nós vemos aqui que a igreja incessantemente, ou seja, sem cessar, o tempo todo, estava orando a Deus a favor de Pedro. Aleluia, para que Pedro fosse liberto. E é isso que o Senhor, nesta manhã, colocou no meu coração. Aleluia, sobre nós orarmos sem cessar. Aleluia. Nós não desistimos, aleluia, daquilo que nós estamos almejando, daquilo que nós estamos
buscando, daquilo que nós precisamos. Aleluia. Nós não desistimos do nosso irmão, do nosso próximo. Aleluia. Você que conhece alguém aí que está passando por luta, que está passando por prova. Aleluia. Você que conhece alguém aí que está encarcerado pelo inimigo. O inimigo quer matar essa pessoa. E muitas das vezes você olha para essa pessoa nessa situação, estando encarcerado pelo pecado. Tem pessoas que estão encarcerados, presos pelo pecado, porque o pecado ele encarcera a pessoa, ele prende a pessoa e ele leva essa pessoa à morte. Então você vê, você que conhece pessoas que estão desta forma, encarcerado pelo pecado, preso pelo pecado, encarcerado aí, preso pelo problema, e você olha e vê, não tem saúde, não tem saída aí para o meu irmão, para essa pessoa diante desse problema, não. Esse problema é difícil demais. Aleluia. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? É uma pergunta. Aleluia, que o Senhor me faz e que o Senhor te faz. Por acaso há alguma coisa demasiadamente para Deus? Não, não existe nada difícil para Deus. Aquilo que é difícil para mim e aquilo que é difícil para você não é difícil para Deus. O Senhor me faz saber que tem pessoas encarceradas, aleluia, nas drogas, presas pelas drogas, quase a sucumbir, aleluia, e que precisa das suas orações, você que está livre, que não está encarcerado, aleluia. É você que está livre, livre em Deus, livre em Jesus Cristo. Quem é livre em Deus, quem é livre em Jesus Cristo, serve a Jesus. Então é você que está livre aí, aleluia. Quem está livre tem o Espírito Santo habitando em você. Então você que tem o Espírito Santo habitando em você, você que está livre em Jesus Cristo, Jesus já te libertou do cárcere. Mas você está contemplando pessoas que estão presas no cárcere da bebida, aleluia, no cárcere do vício, aleluia, no cárcere da luta, do problema, da dificuldade. Você que está vendo pessoas que estão aprisionadas no cárcere e você olha e diz assim, não, esse vai morrer, para esse não tem jeito. Você tem orado por essa pessoa, mas por um certo tempo você já parou de orar, porque você perdeu as esperanças. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo nesta manhã me leva a voltar a orar por essa pessoa, você que orava e parou, e você que está orando, não desista, continue orando, aleluia, continue orando pelo seu casamento, continue orando pelo seu filho, continue orando pela sua casa, continue orando pelo seu irmão, pelo seu próximo, pelo seu vizinho, pelo seu parente que está encarcerado, preso em alguma coisa. E que a tendência dele aos seus olhos, aos olhos humanos, é a morte. Continue orando, persistindo, porque a igreja, no versículo 5 do capítulo 12 de Atos, diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere por 4 escoltas de 4 soldados. Aleluia. Ele estava preso no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ame o seu próximo, que está passando por luta, que está passando por dificuldade, que está preso em algum cárcere. Ame o seu próximo. Não desista dele, a igreja não desistiu de Pedro, não desista do seu irmão, do seu próximo. Aleluia.
Não desista, ame ele e continue orando por ele. Se você ainda não orou, passe a orar por ele incessantemente, todos os dias. Ore por ele sem cessar. O que é orar sem cessar? Sem parar. Ore por ele, interceda por ele e Deus vai operar o milagre como operou na vida de Pedro. Deus operou o milagre na vida de Pedro, diz a palavra do Senhor. Deus enviou um anjo ali no cárcere, que fez ali aqueles soldados adormecerem, aqueles soldados ali, aquelas 4 escoltas de soldados ali, adormeceram num sono profundo. Aleluia, glória a Deus. Pedro não estava preocupado. Por quê? Porque Pedro estava preparado para viver aquilo que Deus tinha para ele, para a vontade de Deus ser feita na vida dele. Pedro estava preparado, estava dormindo. Se você ler mais adiante, você vai ver que Pedro, enquanto a igreja estava em oração, ele estava dormindo. Aleluia. Preparado, descansando. Não, tô aqui preso no cárcere. Vou ser apresentado no outro dia por Herodes, na praça, para todo o povo. Vou ser enforcado, vou morrer. Aleluia. Se essa for a vontade do Senhor, eu vou morrer. Se não, o Senhor vai me livrar daqui. E se eu morrer, o nome dele vai ser glorificado na minha vida. Se eu não morrer, vai ser glorificado da mesma forma. Aleluia. A minha vida é de Deus. Se entregue ao Senhor. E que a vontade dele venha ser feita na sua vida. Se entregue ao Senhor e descansa. Ele vai fazer aquilo que é melhor para você. Aleluia. A vontade dele vai ser feita na sua vida. Aleluia. Se você ler, você vai ver que Pedro estava dormindo e o anjo teve que acordar ele, porque a vontade de Deus não era que Pedro fosse morto pelas mãos de Herodes, pelas mãos dos soldados de Herodes, não. A vontade de Deus era que Pedro continuasse vivo, caminhando. E Deus ele também fez a vontade da igreja. Ele ouviu a oração da igreja. Deus vai ouvir a sua oração. Ele tem ouvido. Aleluia. Ele tem ouvido a sua oração. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o anjo acordou, despertou Pedro, que estava dormindo no cárcere. E o anjo diz para ele aqui no versículo 8 do capítulo 12: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O anjo falou para Pedro: Pedro, acorda. Acorda, Pedro. Calça sandálias, Pedro. Desperta, Pedro. Você e calça sandálias. Aleluia. E diz mais a Pedro: põe a capa, Pedro, e segue-me. Aleluia. Calça sandálias da preparação do evangelho de Cristo, Pedro. A caminhada ainda é longa para você. Você não vai morrer ainda. O seu tempo ainda não chegou. Tem muita coisa ainda, Pedro, para você fazer para o Senhor na terra. Calça sandália da preparação do evangelho. Põe a capa, Pedro, sobre você e segue. Assim disse o anjo, e assim Pedro fez. E aqueles portões, mais adiante você vai ver que os portões ali da prisão que fechava ali o cárcere abriram automaticamente. E o anjo e Pedro saiu de lá. E a palavra do Senhor diz que Pedro seguiu até onde a igreja estava reunido. A igreja estava reunido na casa da irmã Maria, orando.
aleluia, em comunhão, no mesmo propósito, que era a libertação de Pedro, que era a salvação de Pedro daquele cárcere. Então continue orando sem cessar, você aí, pelo seu próximo, pelo seu irmão, pelo seu parente, continue orando aí sem cessar, sem esmurecer, sem se cansar. Recebe força. Aleluia. Recebe o Espírito Santo de Deus nesta manhã, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence a orar pelo nosso próximo, que nos ajuda a continuar orando pelo nosso próximo. Então recebe nesta manhã o Espírito Santo de Deus para você continuar orando pelo seu próximo, pelo aquele que precisa, pelo aquele que está preso. Quando Pedro chegou lá, encontrou a igreja, reunido na casa da irmã Maria, orando incessantemente por ele. Houve um milagre na vida de Maria por conta da oração da igreja, porque Pedro já havia se entregado já. Muitos já se entregaram no cárcere das drogas, não conseguem se libertar. Muitos se entregaram ali no vício da bebida, não conseguem se libertar. Mas por causa da sua atitude de orar pela libertação dele, pela libertação dela, da sua atitude em estar orando sem cessar, Deus vai operar o milagre, Deus vai libertar essa pessoa que está aí presa nesse cárcere difícil, nesse cárcere que está levando essa pessoa à morte. Aleluia. É através da sua oração, da sua insistência em orar, é que Deus vai libertar essa pessoa, ficar livre, vai ficar liberta para viver os planos e os projetos de Deus para a vida dela. Essa pessoa não vai morrer. Deus está dando livramento para pessoas hoje por causa de você, através da sua insistência em estar orando, em estar pagando o preço na oração por essa pessoa. Por causa que você está pagando o preço em oração para essa pessoa ser liberta, ser transformada, ser salva, o Senhor está ouvindo a sua oração e vai libertar essa pessoa, vai transformar essa pessoa, vai salvar essa pessoa. Amém? Continue orando. Esse é o maná do céu para nós hoje. O Senhor nos encorajando, aleluia, nos impulsionando a continuar orando. E se você parou de orar, volte a orar, porque Deus está ouvindo as orações, aleluia, e vai operar o milagre. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.